capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3, para que você não tenha que levantar ainda a hora da palavra, exceto, seja extremamente necessário. Então, você aproveita agora, Deuteronômio capítulo 3, enquanto os irmãos vão ali abastecendo, lubrificando o estômago. A irmã Márcia mandou uma mensagem para mim agora um pouco antes de vir para o culto e pediu oração, e então eu peço que os irmãos, a irmã Márcia ela vai se membrar ainda, os irmãos sabem quem é. Ela sentou ali no domingo, nós oramos por ela, e ela falou: pastor, eu está bem difícil hoje, então eu peço para os irmãos orarem por ela, por favor. Ela tem vários exames para fazer essa semana, e aí na semana eu falo com ela para ela dar mais informações, Então, por favor, não esquece de orar pela nossa irmã Márcia. Também continuar orando por Israel, pela situação que está ali, que está acontecendo ali. A gente, já falamos, a gente nunca cansa de falar, a igreja sempre vai orar por Israel, mas a igreja também não pode apoiar a matança, nem de um lado, nem do outro. Não interessa, nem de um lado e nem do outro. Mas nós oramos de uma forma pedindo paz sobre aquele lugar, E a Bíblia nos recomenda nós orarmos pela paz em Israel. Então faça isso. Isso é um chamado que a igreja também tem, orar por Israel. Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 a 27, diz assim, todos acharam? Deuteronômio, vou falar de novo, Deuteronômio capítulo 3, 23, 27, diz assim, naquela ocasião, todos acharam? Tem um pessoal folheando ainda? Acharam? Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Deus existe no céu, Deus existe no céu, na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa, o Líbano. O Líbano. Quem é que ocupa o Líbano hoje? Não é o povo judeu. Aquela terra pertence a Israel. E quem disse isso? Deus. Deus disse para Moisés. Aquela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se, Moisés dizendo, o Senhor irou-se contra mim e não me quis atender. E Deus me disse, basta, ele disse, não me fales mais sobre isto. Ou tem uma versão que fala, não fale mais comigo sobre este assunto. Deus deu um corte em Moisés. Suba ao ponto mais alto do Pisga, no monte, no caso aqui é o Monte Nebo, e olhe para o norte e para o sul. Aqui é o mapa da região lá. O mapa da região lá, por isso que tem briga lá. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e veja a terra com seus próprios olhos, Moisés, pois você não atravessará o Jordão. O outro texto, Deuteronômio 32, no mesmo livro de Deuteronômio 32, Deuteronômio 32, versículos 3 e 4. Deuteronômio 32, versículos 3 e 4. Já está aqui na tela, Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto é Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra bendita. Obrigado, Senhor, por tua boa mão sobre nós. Fale conosco nesse dia, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, aprender do Senhor. Oramos pela irmã Márcia, oramos pela nossa igreja, pelas necessidades que cada família tem aqui, as limitações de cada um, de cada uma. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa e podermos ouvir a tua palavra, Senhor. E sabemos que foi o Senhor que nos trouxe, é o Senhor que nos atrai,
Se estamos aqui foi porque o Senhor nos atraiu de alguma forma, o Senhor nos chamou de alguma forma, o Senhor deu um jeito de mexer na nossa agenda, por isso nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Nós oramos por Israel, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre aquele lugar. Nós demos a Tua palavra, Senhor, diz que aquela terra é do Teu povo, a terra que manda leite e mel. Por isso nós entendemos por que há tantos conflitos naquele lugar. Porque a Tua palavra diz uma coisa, a geografia da Tua palavra diz uma coisa, Senhor, mas a realidade lá é outra, e nós sabemos que isso só o Senhor pode resolver na Sua volta. Só o Senhor pode solucionar aquilo ali. E nós Te rogamos, fale conosco, fala ao nosso coração. Precisamos da Tua direção, Senhor. Muito obrigado também pela Reforma Protestante, obrigado pela vida de Lutero, pela possibilidade de nós entendermos o Evangelho a partir do texto que o justo viverá pela fé, e nós entendemos isso, que nós somos justificados pela fé, pela obra que Cristo fez, pelos méritos de Jesus e não por nossa obra. Não somos justificados pela nossa boa mão, pela nossa boa vontade, pela nossa boa intenção, nós somos justificados pela obra que Jesus fez por nós. Muito obrigado, porque nós entendemos isso. E Te louvamos por esses 500 e tantos anos de reforma. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Vocês se lembram que há 2 domingos atrás, há 2 domingos atrás, eu preguei sobre o texto de Moisés, que ele bate na rocha, né? Quem se lembra? Quem estava aqui? Foi 2 domingos atrás. Tem um momento que Deus manda ele bater na rocha, e ele bate na rocha, e a rocha verteu água. Joia, obedeceu. Depois, um pouquinho mais para frente, Deus manda ele falar com a rocha, ele, talvez por uma série de motivos, uma delas eu vou citar aqui, ele bate na rocha 2 vezes, a rocha verteu água, mas Deus reprovou a sua atitude. E eu quero dar uma continuação, uma continuidade sobre o que eu falei lá. Falamos também de como deve ter ficado o coração de Moisés, como é que ficou a cabeça dele. Eu também ficaria, que me parecia um erro tão pequeno, mas como assim por que Deus foi tão duro por um erro tão pequeno? Como é que ficou o coração de Moisés, né? O pensamento de Moisés, como é que ele começou a pensar sobre Deus naquele momento? Porque a gente pensa de acordo com a nossa cabeça, né? Como é que a gente faria na situação dele? Talvez por algum momento ele pensou que Deus amoroso, assim, que ao mesmo tempo é tão duro, mas a gente vai lendo, né? A gente vai compreendendo, conforme a gente leu esses textos de hoje também, que Moisés deixa bem claro nesse texto que ele também errou, porque houve uma pressão do povo. Você sabia que muitos pastores, presta atenção nisso, muitos pastores erraram no ministério, erraram feio, porque o povo foi o quê? Pressionando. Vai pastor, é isso mesmo pastor, vai lá pastor, e o pastor se sentiu meio coagido, talvez por falta de liderança, um pouco mais de punho, ele vai cometer um erro gravíssimo e comprometeu a vida de todo mundo. E aí Moisés dá a entender que ele também sofreu uma pressão do povo, porque ele fala assim: olha, por vossa causa, eu não vou entrar na terra prometida, por vossa causa, porque vocês ficaram pedindo água, que eu cheguei lá e no impulso fui lá e bati, porque era momento de falar, então por causa de vocês eu cometi um erro. E aí é o perigo da liderança, que alguns líderes cometem por causa da pressão do povo. Mas nós não vamos falar sobre isso, porque eu quero falar sobre esse não de Deus. Como é que nós lidamos com esse não de Deus? E a gente vai compreender algumas questões aqui, né? Eu confesso, irmãos, que eu nunca li um texto tão duro como esse. Eu nunca li um texto tão duro como esse. Para mim é o texto mais duro da Bíblia. Tem o texto lá de Ananias e Safira com relação à oferta lá, que eles negaram, mentira e tal, Deus matou os 2 lá, enfim, acabou, e uma situação difícil. Mas assim, mesmo aquilo, eles mentiram para Deus e tal, mas aqui um homem íntegro, reto e tal, e na cabeça dele ali, ele cometeu um deslize pequeno e tal, naquele momento ele não tinha talvez compreendido tudo, e
E aí ele ficou, Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, igual criança, né? Igual o Luquinha faz com o avô, avô, me dá uma bala, me leva para passear, avô, me dá uma bala, me leva ali, me leva aqui, né, tem a netinha do Edmilson também, avô, me dá isso. E Moisés parece que ficou um pouco assim, né? Senhor, deixa eu entrar na terra, Senhor. Nós lemos o texto aqui, deixa eu entrar na terra, deixa eu ver a terra é boa, o Senhor falou que é boa, a terra é boa. E aí o Senhor olha para ele e fala, porém o Senhor indignou-se muito, diz o texto, porém o Senhor, diz Moisés, diz, o Senhor se indignou-se muito, muito contra mim, e não me ouviu. Deuteronômio 36, 26, não precisa abrir. Antes ele me disse, basta, chega, não me fales mais nesse assunto. É não, Moisés, cessou, é não, você não sabe ouvir não? Chega, cessou, acabou, não me amole. Pastor, Deus deu um cala-boca em Moisés. Se não foi um cala-boca, foi quase isso. Cala a boca, não fala mais comigo sobre esse assunto. Eu fico imaginando, Moisés ouvir isso de Deus, eu fiz tudo aquilo, né? Aconteceu tudo aquilo e tal, e agora eu terra prometida, eu quero entrar, e ele fala para cessar o assunto, cessou o assunto. Sabe quando um pai chega e fala assim, ó, encerrou, assunto encerrado, ponto final. E por isso que eu entendo que isso esse texto é um dos textos mais difíceis. E a pergunta que a gente, né, salta no texto para nós é quando Deus diz não para mim e para você. Você quer algo, você quer muito, 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 e Deus fala assim, ó, não, eu não tenho isso para você. Você fala, mas como assim? Como assim? O senhor sabe quem eu sou, o senhor sabe, né? Eu vou na igreja todo domingo, eu sou crente há 10 anos, e a gente começa a listar as nossas boas obras. Ele fala, eu não tenho isso para você, eu não aprovo isso. Presta bem atenção, na nossa caminhada cristã, seja ela qual for, o dom que você tiver, não interessa o quanto tempo nós temos de caminhada com Deus. Deus fala mais não do que sim. Durma com esse barulho. Deus fala mais não do que sim. Eu experimentei isso na minha vida, irmãos, na minha vida particular, na minha vida ministerial. Semana passada eu postei um post, é meio redundante, né? Meio não, bastante redundante. Mas enfim, eu postei um post falando de que o púlpito, a pregação, não o púlpito de subir aqui, isso aqui é moleza. Você sai dali, sobe aqui, tem 2 degraus, o lugar é elevado, está tranquilo, isso é moleza, qualquer um faz. Abrir aqui o texto, ler um texto, com o mínimo de coragem, né? Você vem aqui, explana um texto, isso não é tanto problema. Mas a colina do ministério da palavra, conforme a gente vai construindo, exercendo o ministério da palavra, a gente vai subindo no sentido mesmo, que a gente vai crescendo na palavra, e Deus vai revelando a palavra, o ministério da palavra vai vindo, e aí, postei no post, né, que a caminhada para pregar, ela é todo dia você tem que olhar para cima e falar, eu tenho mais um tanto para aprender. E essa caminhada, para você chegando na excelência da pregação de Deus, ela é feita mais não do que sim. Quem prega sabe disso. Quem prega sabe disso. Quem tem o ministério da palavra, quem está exercendo o ministério, na caminhada Deus vai dizendo não, 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 sim, não, não, sim, não. Eu não quero mais falar sobre isso. Não vou falar mais sobre isso. Caminha. Agora, como é que a gente, né, lida com esse Deus assim que me parece que tem prazer em dizer não, não, é não. E eu, como eu disse para vocês, eu experimentei isso na minha vida. Eu sou resultado, não sei se é um bom resultado, mas eu sou o resultado de mais não de Deus do que sim. Porque se Deus tivesse falado para mim sim, para tantas coisas que eu pedi para Deus, eu com certeza não estaria aqui, tinha feito um monte de bobagem na minha vida, um monte de bobagem. Então, como eu disse, eu não sei se o resultado que eu sou hoje, eu não sei se é uma coisa boa ainda, mas o que eu sou hoje é resultado de mais não do que sim. Aprenda isso, irmão. Aprenda isso. E eu quero aqui dar o caminho das pedras para vocês. Moisés ficou revoltado? Não sei, é difícil dizer isso, porque primeiro que eu não estava lá, e a Bíblia fala que era um homem manso, um homem santo e tal, né? Não, é difícil dizer que se ele ficou revoltado com Deus. Mas eu quero dar aqui o caminho das pedras para você, diante desse não de Deus, né? Esse impacto que ele tomou de Deus dizer não para ele. É que quando Deus diz não,
E a aceitação, presta bem atenção nisso, isso é muito, muito existencial, irmãos. Isso aqui eu não enxergo na vida do Christian, eu não enxergo na vida da Marilda, eu não enxergo na vida da irmã Terezinha, isso é muito pessoal. E às vezes nem você mesmo enxerga isso em você. Quando Deus diz não, entre o não e a aceitação, tem um espaço no meio que pode ser preenchido com o quê? Com uma série de coisas. Com raiva, você fica com raiva de Deus, você fica decepcionado com Deus. Decepcionado. Como é que você está? Estou decepcionado com Deus, pastor. Por quê? Não, porque tal. Aí culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o patrão, culpa não sei quem, culpa o cachorro, culpa o vizinho, culpa todo mundo. Mas o problema é que essa questão, às vezes o desafio pastoral, você vê que Deus falou não para aquela pessoa de forma muito aberta, não. E ela está lá cheia de rebeldia, desobediência, desigreja, né? Gente cheia de desejos insaciáveis. Gente, presta atenção, quanto mais desejos errados você tem, mais Deus vai falar não para você. Por quê? Porque Deus ama. E aí Moisés, como é que Moisés lidou com isso? Como é que ele lida com isso? Antes de eu entrar na história do Moisés, que eu me lembro que, talvez você até conheça aqui pelo exemplo que eu vou dar. Eu lembro que um irmão chegou, ia começar o culto, não no prédio antigo, né? Ia começar o culto e eu, na hora do... Estava assim mais ou menos na metade do louvor, e alguém bateu nas minhas costas assim, aí eu voltei, tem um irmão lá na porta que quer falar com o senhor, pastor. Eu falei, nossa, mas no meio do culto, né? Eu falei, tá bom, vamos ver o que é. Fui lá, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, então, mas agora é o culto, agora não dá, é o culto, eu vou pregar agora. Não, mas eu quero falar com o senhor agora. Eu falei, irmão, eu vou te explicar, agora não dá. Depois do culto, eu posso até te esperar, não tem problema nenhum. Eu vou te ouvir, você vem na semana, te conversa. Não, mas é agora. Porque se o senhor não me atender agora, eu vou embora da igreja. Eu falei, fica à vontade. Virei as costas e fui para dentro do culto. Essa é uma geração que não sabe ouvir, não. É do meu jeito. Não é do seu jeito. Não pode ser do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Quem serve a Deus tem que ouvir o que o Senhor tem a dizer da forma muito, assim, às vezes, com muita resistência no coração. E isso é complicado, irmãos, porque esse tempo entre o não de Deus e a nossa compreensão, esse espaço, a gente tem que preencher com outras coisas, né? A gente tem que preencher com outras coisas. Já ouvi várias vezes também assim, alguém dizer assim, mas por que não, pastor? Irmão, por que não? Porque a igreja não pode, por causa disso. Sim, mas aí passa um tempo, a pessoa volta. Então eu pensei bem, mas por que não? Ela está sempre cobrando assim, algumas coisas que não faz o menor sentido, né? A gente fica... E eu fico constrangido, porque eu gostaria de falar assim. Tudo que a Marildinha me pedisse, eu falei, não, tá sim, é isso mesmo. Faz sim. Mas o fato, irmãos, é que a obra de Deus na minha vida e na sua vida, a partir até da visão que nós temos da vida de Moisés, a construção da nossa espiritualidade é baseada no não. E esse texto que nós lemos aí em Deuteronômio 32, 34, e esse aqui é o caminho das pedras que eu quero te ensinar. Se você não sabia, está aqui, ó. O próprio Moisés, no Deuteronômio 32, 3 e 4, ele diz assim, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha. Ele reconhece que ele bateu em quem lá atrás? Ele é eu bati em Deus. Eu acho que nesse momento ele teve a revelação de que ele bateu, feriu o Filho de Deus. Eis a rocha. Suas obras são o quê? Perfeitas. Deus não vai me deixar entrar. Deus me disse não, mas Ele é perfeito. Quando você ouviu um não, qual é o caminho das pedras? Deus é bom. Pastor, mas é muito difícil, porque eu quero brigar, eu estou decepcionado, e Deus falou não. Então, irmãos, esse é o caminho das pedras. Eu engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras, ele está dizendo, suas obras são perfeitas. Eu não sou.
suas obras, os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Eu fui infiel. Eu fui infiel a Deus muitas vezes, em pequenas atitudes. Vou fazer assim mesmo. Você também. Porque na nossa natureza está o que há? Rebeldia. Deus é fidelidade e nele não há injustiças. Deus é justo e reto. E a gente olha, a gente percebe que esse irmão parece que compreendeu que dentro do não de Deus, tem imperfeição. Nós precisamos reconhecer isso. Dentro do não de Deus tem juízos corretos, tem fidelidade, tem justiça, tem retidão. Quando Deus disser para você não, e você percebeu que Ele disse não, acredite, é o melhor para mim, é o melhor para você. Pastor, mas eu não concordo, pastor. Eu não concordo, eu também não concordei muitas vezes. Eu disse para você, eu fui infiel a Deus muitas vezes. Não a minha esposa, mas a Deus em muitas coisas. Quis fazer de um jeito e Deus falou, não é para fazer. E aí, o que a gente entende? Que Moisés chega na maturidade. Quando você compreender o não de Deus e compreender que isso é bom para você, você atingiu maturidade. Pastor, o que é ser maduro? É isso, é ouvir um não de Deus e compreender que aquilo é o quê? Bom para você, porque dentro desse não tem justiça, tem retidão, tem perfeição. Ao invés de a gente se rebelar, brigar e tal, não sei o quê, blá, 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 porque eu vou fazer, nada, irmão, vai nada, vai por esse caminho que dá problema. É ruim, vai dar ruim. Por que isso é importante? Estou falando de maturidade. Por que eu sei que aqui Moisés estava maduro? Presta atenção nisso. Moisés não entrou na terra prometida, é verdade. Mas a terra prometida entrou nele. O reino de Deus está dentro de você? Ou é alguma coisa que você busca fora? Não, um dia eu vou chegar lá, pastor, no reino de Deus. Não. O reino de Deus está em mim e está em você. Você precisa reconhecer que há muito mais importante do que você desejar um dia estar no céu, é saber que o céu já existe em você hoje, nesse corpo de pecado. Por que Moisés compreendeu? Porque ele via a terra prometida dentro dele. Ele mesmo disse, é uma terra boa, mas ele não tinha visto ainda. É uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é um lugar perfeito. Ele já via, ele já sabia, tinha a terra prometida plantada dentro dele. Nossa, pastor, mas como é que eu vou saber se o reino de Deus está dentro de mim? Então, se você ainda não percebeu o reino de Deus dentro de você, se você ainda busca o reino de Deus, falta um pouquinho mais para a maturidade. Exemplo, Lutero fez a reforma e ele viu o resultado de tudo que ele fez, de tudo. Lutero viu eu e você aqui hoje com a Bíblia na mão, Bíblia na mão, tradução, ele viu isso, ele não viu, mas essa liberdade já estava dentro dele. Quando ele fez a reforma, ele já contemplou pela fé. Eu gosto da história do John Wesley, já quando falamos sobre isso aqui, que ele orou por um amigo, sei lá, 20, 30 anos, 40, sei lá quanto tempo ele orou, John Wesley, o reformador, o pai do metodismo. E esse amigo dele nunca se converteu. E no dia do velório do John Wesley, esse moço, amigo dele, se converteu. Por que ele nunca parou de evangelizar esse amigo? Porque ele viu no coração dele a conversão, mesmo sem ter visto. Como assim, pastor? Então, só maduro entende. Só maduro entende esse papo, entendeu? E meu desejo é que você entenda isso. Tem muito mais dentro de você do que fora que você não conhece ainda, sobre o reino de Deus.
É importante a gente saber disso. E aí, a Promised Land, em inglês, né? Promised Land, já estava habitando no Moisés. E aí, e talvez você, quando você entende isso, você fica pacificado. Presta atenção, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Vem comigo. Estão me ouvindo, gente? Se todas as igrejas do planeta fechar por perseguição, fechou, acabou tudo. Se todas as Bíblias forem tomadas da minha mão e da sua mão, tudo, você não tem mais um tequinho de novo, papelzinho do Novo Testamento, tiraram tudo, acabou tudo, a gente não se reúne mais, acabou. Você tem a Bíblia dentro de você? Você tem o reino de Deus dentro de você já estabelecido? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Enquanto a gente não tem isso na alma, você não fica sossegado. Enquanto o reino de Deus, a terra prometida, você não perceber isso dentro de você, que o Espírito Santo já construiu isso em você, você não vai ter sossego. Nós não vamos ter paz, não vamos ter serenidade. A gente sempre vai estar assim, querendo buscar algo fora, e Deus quer construir isso dentro de mim e dentro de você. Nós vamos perceber, o mesmo que Moisés percebeu, ele não entrou na terra prometida, por um motivo já explicado, mas a terra prometida já estava dentro dele, por isso que ele olha e fala, é uma boa terra, a terra, Hebreus 12, 28, não precisa abrir, por isso tendo recebido um reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça. O reino de Deus precisa ser retido em nós. A justificação pela fé, que foi feita por Lutero, precisa estar retido em nós. Isso precisa estar na minha alma, na minha existência, no meu coração, na minha mentalidade. Todo dia, todo culto, toda possibilidade que Deus te dá. Por isso que eu falo assim, olha, irmãos, vamos congregar. Não precisa gostar de mim, não tem problema, mas vamos congregar, porque cada culto é uma preparação, é um tijolinho a mais que está sendo colocado em você para construir a terra prometida em você, dentro de você. Porque se a gente sair aqui e houver uma perseguição, sabe por quê? Porque aí se acontece alguma coisa, você está com o reino pronto dentro de você, é só você ir em paz para casa, independente do que nós vamos passar, independente das perseguições. Eu gosto de ler Moisés por causa dos montes, né? Moisés e montes tem tudo a ver, né? O primeiro monte ele sobe para receber a lei, Monte Sinai. É mais ou menos assim a nossa caminhada, né? A gente, altos e baixos, montes, né? Moisés sobe e recebe a palavra. Ele passou por outros montes também, eu selecionei 2. E aí o segundo monte, o último monte é o Monte Nebo, Pisga, que é o pico do Pisga. Ele vai ali, ele contempla a terra, que é esse texto que nós lemos. Ele contempla a terra. Ele olha tudo aquilo, ele vê o Líbano, do norte, do sul, do leste, oeste, ele vê tudo aquilo e Deus falando, está vendo? É isso aí. É isso aqui, ó. Terra prometida é isso aqui. E ele contempla tudo aquilo. Fecha os olhos e morre. Pastor, Deus deixou ele morrer na praia. Não. Se tem algo que me chama muita atenção aqui, ele fecha os olhos, contempla tudo aquilo e morre. O Senhor retém o corpo dele. E Moisés acorda onde? No Monte da Transfiguração, olhando para o rosto do Filho de Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é justo. Deus é reto. Pastor, por isso que eu não entendo, por que Deus foi tão duro? Tinha algo melhor. Presta atenção, não vai me entender errado. Porque Jesus é melhor que tudo, irmãos. A terra prometida só é boa porque Jesus está lá. O reino de Deus só é bom porque o Filho de Deus está lá. Porque onde Jesus não está, nada é bom. Então Jesus é melhor que a terra prometida. E ele abre os olhos e ele contempla quem ali? Está no texto lá, em
Em Mateus 17, e transfigurou-se diante deles, Jesus se transfigurou, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E eis que lhe aparecem Moisés. Moisés acorda onde? Abre os olhos onde? Contemplando o Filho de Deus transfigurado como um sol. Meu Deus do céu! O que é isso? Onde tem justiça de Deus aqui? Nada. Não tem nada de injustiça aqui. Por isso que ele olha lá e fala: eis a rocha. Ele é justo, ele é sincero, ele é juiz, ele é bom, ele é puro, ele é perfeito. A Bíblia só é a palavra de Deus porque o Filho de Deus está aqui. Se você tirar o Filho de Deus daqui, é um livro de religião só. Se você tirar Jesus do reino, o reino é um reino. Que reino? Qualquer reino. É o reino dos homens, fica meio parecido com o nosso. Então eu não entendi muita coisa quando eu li esses textos, essa dureza de Deus, quase mandando ele calar a boca ali, aí ele vai lá, contempla tudo aquilo, né? Você imagina, você deseja uma Ferrari, um carro maravilhoso, aí você chega ali na Ferrari, você fala: é minha, e aí teu pai fala: só que não. Só que não. Então nós devemos desejar algo mais excelente. E eu fico pensando qual é o nosso maior prêmio, pastor. Qual é o nosso maior prêmio? E eu vou falar algo aqui, eu sempre falo algumas coisas, e quando eu vou falar, eu aviso antes para você não me interpretar errado. Esquece esse negócio de ser assembleiano, pelo amor de Deus, de ser batista, de ser histórico, de ser, sei lá, ser presbiteriano, ser neopentecostal, esquece isso. Nós temos que chegar lá e contemplar aquele rosto. É isso que importa para mim e para você. Não importa se você tem muito, se você tem pouco, se você, enfim, não interessa. Pastor, mas eu fiz grandes obras. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para você compreender algumas coisas que às vezes a gente não compreende. Olha o tamanho da obra que Moisés fez. Você consegue? Você não vai conseguir. Mas pensa aí numa obra, mega obra, que esse homem fez através da ordem de Deus e pela direção de Deus. E pega o ladrão da cruz. Qual é a obra do ladrão da cruz? Nenhuma. O ladrão da cruz nunca evangelizou ninguém. O ladrão da cruz fez nada. Alguém fala: nossa, mas esse crente é vida mansa mesmo, ele nunca fez nada e já na hora já está na glória. Pega Moisés e pega a obra do ladrão da cruz, compara a obra de um e a obra do outro. Não é por obras, irmãos, é por obediência, é por renúncia. Moisés olha aquela terra lá, e fecha os olhos, e ele abre mão daquilo. Como é que o senhor sabe que Deus reteve o corpo dele? Está lá na cartinha de Judas, está lá. O diabo estava disputando o corpo de Moisés ali, com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse: que o Senhor te repreenda. O corpo de Moisés estava sendo o quê? Disputado ali. E Moisés desaparece. Ele aparece onde? Na transfiguração. Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor, mesmo te dizendo não, entenda que é o melhor para você. Se adeque dentro do não de Deus. Eu quero orar, pedir a bênção do Senhor para mim e para você. Mas antes de orar, eu quero ler esse texto, e esse texto vai crescer nos seus olhos agora, crescer na sua mente. E nunca mais esqueça desse texto. Nem precisa olhar para mim, nem precisa olhar para mim. Eu vou ler, baixe sua cabeça em oração. Depois que eu terminar a leitura, vou fazer uma oração de agradecimento a Deus, pelo Deus que nós temos, pelo amor que Deus derramou sobre nós. Que é o texto que eu li lá no começo, Deuteronômio, capítulo 34. Diz assim: então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo,
ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Betel-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Morreu em vigor e acordou olhando para o rosto do Filho de Deus. Deus é bom. Pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Ouça mais uma vez. Deus é bom. Se um dia Ele te disser não, acredite, é o melhor para você. Mesmo que a tua natureza, mesmo que todas as suas entranhas estejam dizendo ao contrário. Senhor, muito obrigado por tua palavra bendita, gloriosa. Obrigado porque o Senhor é bom, justo, reto, justo em seus juízos. Obrigado por ser o nosso juiz, Senhor, ser o nosso juiz. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelos nãos. Muito obrigado pelos nãos. O não significa que o Senhor nos ama. Por isso eu te agradeço, Senhor, por estar aqui nesse lugar hoje, aqui dividindo a palavra com os meus irmãos, como se estivesse na minha casa, dando comida para os meus filhos, recebendo comida dos irmãos, sendo alimentados juntos. Nos ajuda, ó Deus, naquele grande dia, poder contemplar o teu rosto, iluminado, como Moisés contemplou. Estamos prontos, Senhor, prontos para aprender mais do Senhor. E se a terra prometida, o reino de Deus ainda não está construído dentro de nós, como o Senhor quer, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Faça a tua obra em nós. Nos ajude a fazer parte dos teus planos, inclusive os planos que o Senhor tem com cada um de nós. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de Lutero, pelo esforço, pelo desafio que o Senhor colocou nas mãos dele. Ele também não presenciou, não contemplou talvez todo o efeito da sua obra, mas nós estamos aqui porque também o Senhor o levantou, o encorajou e traduziu a Bíblia e colocou a Bíblia na mão das pessoas. Nós temos acesso à tua palavra, Senhor. Muito obrigado. E além disso, nos ajuda a termos responsabilidade com o que nós lemos na tua palavra. Que seja assim, que sejamos servos fiéis do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.